Boa tarde a todos. Um prazer muito grande poder estar aqui. Acabei de chegar, parar o carro e entrar aqui. Estava no plantão do Hospital Adventista, não consegui a folga da manhã, mas o pastor fez uns arranjos para que eu pudesse entrar agora. Meu nome é João, estou acompanhado da minha esposa Esther, que depois eu quero chamar aqui na frente também para apresentar a vocês. Eu trabalho no Hospital Adventista, no departamento de enfermagem, no centro cirúrgico. Já conheci alguns funcionários, pastores aqui do NASP, que foram fazer tratamentos, cirurgias no Hospital Adventista. Minha esposa também é funcionária do hospital, trabalha na radiologia. Temos uma filha, a Gabriela, não veio conosco, duas netinhas, a Heloísa e a Júlia. O Rai, nosso genro, mandaram também um abraço para vocês. Queridos, eu vim aqui contar o meu testemunho para vocês nessa tarde de sábado. Eu nunca imaginei estar aqui, nunca pensei que eu tivesse coragem de abrir a minha vida, meu coração diante de tantas pessoas, mas graças a Deus, Deus tem me encorajado para isso e foi um concerto que eu fiz com Deus, de poder contar o que Deus tem feito, o que Ele fez na minha vida e o que Ele continua fazendo. E eu lembro quando minha esposa Esther falou que eu tinha que testemunhar, eu falava, mas jamais, eu não vou ter coragem de falar, eu não sei se eu tenho condições de falar em público, e ela dizia, não, mas você precisa falar, porque isso vai ajudar e vai encorajar outras pessoas a se fortalecerem em Cristo e até aceitarem Jesus como Salvador. Eu falei, bom, então, se realmente Jesus quer isso de mim, se Deus quer isso de mim, Ele vai providenciar, Ele vai me chamar e vai me capacitar para isso, porque eu não sei como fazer. E Ele fez também isso que hoje eu estou tendo o privilégio de falar aqui para vocês. Eu conheci Jesus no ano de 1988. Na verdade, foi quando eu decidi publicamente abraçar a Jesus como meu Salvador perante todas as pessoas. Mas o meu encontro com Jesus foi no dia 27 de julho de 1987, uma quarta-feira fria de inverno, num lugar bastante diferente e desconhecido para vocês, com certeza, a penitenciária do Carandiru. Eu estava lá, preso, cumprindo uma pena de quase 50 anos de prisão, depois de não ser mais aceito em nenhum presídio do sistema prisional do sul do Brasil. Fui preso com 19 anos de idade, traído pelo meu melhor amigo e entregue para a polícia pelo meu próprio pai. Uma história triste que começou na minha pré-adolescência, com muitos problemas, conflitos com meu pai, cansado de maus tratos do meu pai contra mim, meus irmãos, minha mãe. Eu tinha duas opções, eu tinha eleito duas opções para a minha vida. Ou eu matava meu pai ou eu ia embora de casa. Depois de muitas tentativas frustradas, eu fui embora da minha casa. Eu sou catarinense, do sul do Brasil, e morávamos no Paraná, no interior do Paraná nessa época. E depois de várias tentativas frustradas, eu fugi para Curitiba. E eu sempre fui um menino honesto, eu trabalhava, ajudava no sustento da minha casa. E eu sempre temia meu pai, por meu pai ser violento, beber, bater nos meus irmãos, a minha mãe. E éramos para ter uma situação financeira muito boa, e meu pai cada vez ficando em situação mais difícil. E eu trabalhava, vendia roupas, vendia perfumes, vendia tudo que vocês possam imaginar e levava dinheiro para casa. Meus irmãos mais velhos também, e a situação cada vez mais difícil. Então até que descobri por que meu pai não progredia. Meu pai gastava dinheiro com bebidas, com prostitutas, em festas, e nós passamos dificuldades. Então, do temor, do medo que eu tinha com meu pai, eu passei a ter desprezo e raiva do meu pai. E minha mãe e meus irmãos estranhavam como que eu, que era o menor, muito frágil, pequeno, tinha coragem de enfrentar meu pai. Porque ele tinha, como se diz, vulgarmente, rabo preso comigo. Mas mesmo assim, quando ele estava bêbado, a situação ficava difícil. Então eu, depois de muitas tentativas, consegui fugir definitivamente da minha casa. Sobrevivi alguns dias em Curitiba com o dinheiro que eu tinha guardado.
E quando o dinheiro acabou, eu tive que morar na rua. Fui morar na rua, sonhava em voltar para casa, sonhava em meu pai ter mudado e ficar bem com meu pai, mas quando eu acordava do meu sonho, a dura realidade era aquela mesma. Eu morando na rua, passando fome, comecei a fazer amizade com meninos de rua, e com aqueles meninos de rua, eu pratiquei meu primeiro ato desonesto para comer. Eu fui roubar numa feira com eles. Foi um pequeno... a porta de abertura para uma vida toda errada. Conheci outros meninos delinquentes mais barra pesada, comecei a roubar, comecei a assaltar, e aos 16 anos de idade eu já liderava gangues, quadrilhas, e me tornei um marginal diferenciado. Eu não bebia, não fumava e não usava drogas. Eu era o marginal completamente atípico. E era muito difícil achar alguém que não usava drogas, que não bebia ou que não fumava. E a grande maioria ia preso por não saber gastar o dinheiro e comprar drogas e delatavam os amigos. Então eu passei a usar nomes falsos. Eu tinha vários tipos de documentos, quando queimavam daqueles nomes eu mudava, comecei a conhecer as outras capitais e cidades do sul do Brasil, e quando a situação ficava difícil eu mudava. E sempre com um sonho de ganhar bastante dinheiro e ajudar os meus irmãos. Na véspera de completar 17 anos, minha família, sem saber se eu estava vivo, se eu estava morto, eu reencontrei a minha família em Curitiba de uma forma trágica. Através de uma prima, a minha mãe estava internada no Hospital de Clínicas de Curitiba com leucemia em fase terminal. A minha mãe parece que só estava esperando me ver para descansar. E eu não tenho a mínima ideia que igreja que encontrou a minha mãe dentro daquele hospital, mas a minha mãe entregou ali a vida para Jesus. E o reencontro com a minha mãe foi incrível, foi emocionante. E ela falou, quando me viu, ela ria, ela chorava e dizia que agora ela podia descansar em paz porque ela sabia que eu estava vivo. E ela me fez um pedido que eu não tive como negar: ir no próximo domingo visitá-la para encontrar os meus irmãos e ela tentar me reconciliar com meu pai. Deu tudo errado. Meu pai, quando tivemos que sair do quarto para as camareiras arrumar o quarto da minha mãe, meu pai me agarrou à força, queria que meus irmãos chamassem o juizado de menores. Meu pai percebeu, apesar de ser uma pessoa simples do interior, pelo jeito altivo, arrogante com que eu olhava e encarava, que eu não estava envolvido em coisa boa. E com a interferência da minha mãe, dos meus irmãos, eu escapei do meu pai, os seguranças do hospital me pegaram, e a minha mãe suplicou para o meu pai me deixar em paz, e aí eu ia nos dias de semana visitar minha mãe, que meu pai trabalhava. Mas teve um domingo que eu falei, não, esse domingo eu vou mesmo. Naquele domingo eu completaria, no sábado eu tinha completado 17 anos e eu sabia que minha mãe queria me ver. A minha irmã, do mesmo dia, mesmo mês que eu, 3 anos mais nova também, e eu fui lá. E aí cheguei na fila, meu pai estava lá, não olhou para mim, nem eu para ele, cumprimentei meus irmãos, e a senha não era liberada, e demorando, e eu fui atrás para saber o porquê. E já era quase meio-dia, a visita começava às 11 horas, e às 10 horas da manhã minha mãe tinha falecido. Foi um golpe muito dolorido. E era assim como se um último fiozinho assim, frágil que ainda me ligava a uma família se rompesse para sempre. E meu pai tratou de deixar a minha angústia muito maior, porque ele falava para mim: a sua mãe ficou doente porque você foi embora de casa. Então eu sentia uma culpa, um remorso que me consumia, me devorava. E aí meus irmãos passaram a ficar numa situação muito difícil, os menores, as minhas irmãs e meu irmão caçula, e eu comecei a lutar, batalhar, mesmo naquele meio desonesto, para arrumar dinheiro para um dia conseguir dar uma vida melhor para os meus irmãos, e quando minha irmã fizesse a maioridade, ela poder testemunhar contra o meu pai, para que eu pudesse ajudar os meus irmãos. Aí, como eu, na introdução falei para vocês, quando eu estava com 19 anos para 20 anos, o meu melhor amigo, o único que sabia meu nome verdadeiro, o único que eu tinha levado da minha casa, o único que eu confiei plenamente, e a Bíblia fala assim: enganoso é o coração. Mas muitas vezes nós confiamos no amigo. Não que eu tenho amigos incríveis que têm muito mais assim apego e convívio do que com os meus próprios irmãos.
E para eles, muitas vezes, nós tiramos a nossa máscara mais escondida, que nós não tiramos nem para Jesus, apesar de eles nos conhecer completamente, como diz o Salmo 134. Esse amigo foi preso por uma outra quadrilha. Ele tinha uma esposa e tinha uma outra família clandestina, então o dinheiro nunca chegava. Ele foi preso por uma outra quadrilha, ele foi torturado, não tinha o dinheiro suficiente para dar para os policiais. E os policiais fizeram o seguinte acordo, muito comum no submundo do crime: nós queremos uma cabeça boa, que nós buscamos há muito tempo, não sabemos quem é, mas temos certeza que você sabe quem é. E assim ele me entregou para os policiais para parar de apanhar. E eu passei agora a frequentar as capas dos jornais, as páginas policiais, minha foto que eu tinha tirado junto com ele em festas, etc. E aí a minha família no sul do Brasil, bem conceituada, tudo, principalmente pelo lado do meu avô, e aquele escândalo todo, e procura, e agora ninguém mais queria assaltar comigo, ninguém queria roubar. Eu era um cara chamado premiado, muito procurado, visado, e a insegurança total, todo mundo que me olhava mais demoradamente na rua, eu achava que estava me reconhecendo. E então eu comecei a mudar de um lugar para outro, e meu pai soube do local onde eu estava. E ele sofreu uma pressão muito grande da parte dos policiais, e naquele momento falou mais alto: o coração de pai. E os policiais ameaçaram muito: olha, o seu filho tem dito e tem telefonado. Era tudo mentira. Eles fazem essas armadilhas para pegar as pessoas que não têm experiência, que ele não vai se entregar. E provavelmente ele vai morrer num cerco. Ele já escapou de alguns e ele vai morrer. Então meu pai, nesse momento, falou o coração. Graças a Deus falou o coração de pai nesse momento. E ele levou até, fez um acordo com os policiais, que ele levaria os policiais onde eu estava, mas que ele estivesse junto para ter certeza que nenhum mal iria me acontecer. É claro que eu não gostei nada dessa ideia. Hoje eu louvo a Deus por isso. Mas eu fiquei muito, muito louco com meu pai mesmo. Aquela mágoa, aquele rancor se transformou num ódio tremendo. E aí eu fui preso, fui torturado. Eu achava que eu era o malandro, que eu era o cara. Já tantos integrantes de gangue já tinham sido presos e eu não. E eu fui conhecer agora o mundo que eu tinha abraçado, que eu tinha escolhido viver. Eu achava que eu era o cara, que eu era o malandro. Eu tinha dado baile em um monte de vezes na polícia de 3 estados do sul do Brasil. Fui preso, apanhei tudo que vocês possam imaginar, barbaridades e as torturas, e não delatei ninguém. As únicas 2 manchas que um bandido não pode ter na sua ficha criminal: ele não ser um estuprador e não ser um dedo duro. E eu cheguei lá dentro da penitenciária pela primeira vez, com o peito bem estufado, o nariz empinado, achando que eu era o cara. Só que eu estava entrando na pós-graduação do crime pela janela dos fundos. Eu nunca tinha tido uma passagem sequer por uma FEBEM. E eu pensava na minha ingenuidade, juventude, que ali dentro todo mundo era amigo, todo mundo era mano, todo mundo se ajudava. E ali eu vi que não era nada daquilo, eu era só mais um. E eu vi ali dentro as coisas mais terríveis. Eu jamais falei nos meus testemunhos de detalhes sórdidos ou coisas parecidas, mas eu vi a incoerência da justiça. Ali dentro estavam pais de família que não tinham condições de pagar a pensão ou não quiseram pagar para a ex-esposa, para os filhos, e eram delatados pela sua companheira e eram jogados lá dentro junto com os piores bandidos e assassinos. Meninos que fizeram arruaças de rua, tudo junto com os piores bandidos, assassinos, e essas pessoas não sabem se defender, eles têm que pagar pedágio lá dentro. Aquilo me revoltou ao extremo. Não, mas estuprador, dedo duro, tudo tem que passar o cerol, e eu não concordava com isso. Apesar de que eu tinha jurado que aquele meu amigo que tinha me dedurado, eu ia dar um jeito nele. Mas cheguei lá, fiquei com tanta pena de tudo que ele já tinha sofrido, que os caras falaram: a vida dele é sua, você que dá um jeito na vida dele. E eu protegi ele durante todos os dias da minha vida. E eu estava sob completo domínio de Satanás, e tinha muitos jovens, muitos presos de cadeia, que sobreviviam à custa de achacar, de roubar, de oprimir os presos jovens.